O dia 14 de julho de 2003 foi a data que os Estados Unidos revelou oficialmente a existência da Área 51. Dessa revelação, milhares e milhares de teorias, hipóteses e conjecturas surgiram em torno dela. O intenso sigilo que cerca a base e o fato do seu objetivo principal ser indeterminado contribuíram para que ela aumentasse. Assim, tem se especulado sobre contatos com seres extraterrestres, desenvolvimento de armas de destruição em massa e experimentos horríveis com seres humanos. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio do Terror. Eu sou o Fé e hoje eu vou contar para você sobre o Projeto Abigail, ou The Abigail Project, que é uma creepypasta que fala sobre a Área 51 e também fala sobre teorias da conspiração. Então, fiquem ligados. A Área 51 é um dos tópicos que mais inspiram teorias da conspiração do mundo. Muitos dariam qualquer coisa só para ter um pouquinho do vislumbre do que realmente acontece lá. Uma das muitas histórias que circulam sobre o que acontece dentro da Área 51 é o que é considerado o experimento humano mais extremo da história, o Projeto Abigail. Essa história foi vazada por um ex-faxineiro que trabalhava no local, que concordou em revelar esse relato ao custo da própria vida, porque ele não conseguia mais carregar esse fardo de manter esse segredo. Tudo começou em 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, a Área 51 funcionava sob o nome de Indian Springs Air Force Auxiliary Camp. Segundo a nossa fonte, a base tinha sido construída para o desenvolvimento e guarda secreta de armamentos avançados. A base continuou com esse propósito até que, em meio à Guerra Fria e à constante ameaça da guerra contra a União Soviética, o governo aprovou o uso da base para experimentos biológicos. O governo considerava o desenvolvimento de armas biológicas crucial para manter a sua hegemonia mundial e a superioridade bélica sobre outras nações. Foi assim que um dos cientistas mais importantes e bem conceituados do lugar, Albert Western, decidiu iniciar o projeto cujo principal objetivo era criar um supersoldado. O Dr. Western desejava uma espécie de Capitão América, extremamente forte, robusto, cujas feridas sarassem rapidamente e que pudesse suportar fadiga extrema, condições adversas e períodos muito longos sem comer ou beber. Infelizmente, os procedimentos para realizar uma visão tão maluca não estavam muito claros. Então ninguém estava disposto a se oferecer como cobaia para um projeto cuja metodologia não estava definida e receber sabe-se lá quantos tipos de substâncias e mutilações para que o Western realizasse seu sonho. Era quase um suicídio. Além disso, a pessoa experimentada tinha que ser alguém de total confiança. Ou seja, alguém sem amigos ou família que pudesse denunciar o projeto publicamente e processar a base do governo dos Estados Unidos. A primeira opção foram as pessoas em situação de rua ou pessoas que estavam presas. Mas o Western precisava de um indivíduo completamente saudável, com excelente condição física e moral. Então, depois de pensar bastante, o Western tomou uma decisão. A pessoa certa para receber esse experimento era a sua própria filha, Abigail. Abigail Western era uma jovem universitária que estudava ciências para seguir os passos do próprio pai, com o objetivo de um dia se tornar cientista da Área 51, como ele. Western amava sua filha, mas ele era um homem teimoso que perseguia incansavelmente seus objetivos, não importava o custo. Se ele tivesse que submeter a própria filha a um experimento arriscado, cujo sucesso era incerto, para salvar a América, que assim fosse, ele ia convencer a filha. Ele conseguiu convencer Abigail a concordar, e o projeto Abigail começou. A garota foi submetida a todos os tipos de cirurgias, implantes e testes de substâncias. Ela foi mutilada, drogada e exposta à tortura. Ninguém via como todas aquelas humilhações iriam desenvolver o suposto super soldado que o Western pretendia. Mas as mudanças começaram a ser notadas depois de um tempo. A aparência de Abigail mudou drasticamente. Seus ossos cresceram enormemente, mas a pele se esticou muito também.
de modo que a aparência parecia enrugada em seus membros alongados, e seus dentes também estavam ficando gigantescos, e o seu comportamento estava se tornando mais animalesco e menos racional. Vários colegas do cientista insistiram para que ele parasse o projeto Abigail, que aquilo estava fora de todos os limites humanos e científicos. Que o projeto tinha se desviado e agora o dano era irrecuperável. Mas Wester, em sua arrogância, estava disposto a levar o experimento às últimas consequências. Não que ela odiasse a filha, pelo contrário, ela era a coisa que ele mais amava no mundo. No entanto, ele sabia que se eles encerrassem o projeto, a jovem ia morrer imediatamente, já que seu corpo desfigurado agora dependia da tecnologia e das condições que estavam na base para sobreviver. Alguns funcionários da Área 51, os cozinheiros, revelaram ao homem que vazou essa história que eles eram instruídos a preparar enormes pratos de comida que tinham que ser introduzidos através de uma fenda em um quarto lacrado com portas de aço. Eles nunca souberam ao certo o que tinha por trás dessas portas. Disseram também que em várias ocasiões conseguiram ver Western parado em frente à porta, chorando ou conversando com essa criatura. Eventualmente, Abigail acabou perdendo o que restava da sua racionalidade e se tornando uma fera. O projeto Abigail tinha falhado oficialmente e o Dr. Western finalmente percebeu o erro que tinha cometido. Ele submeteu a filha a incontáveis males sem critérios científicos suficiente para quê? Ele só tinha conseguido transformar sua amada e linda garota em um monstro selvagem e letal que o via apenas como subsistência. Em 1947, sem mais razão para sobreviver, Albert Weston retirou sua própria vida, antes pedindo para que mantessem Abigail viva e tentasse fazer ela voltar ao normal com o que eles pudessem oferecer de melhor. O governo não estava disposto a continuar ganhando dinheiro naquele projeto fracassado, mas, por respeito à reputação do Dr. Weston, eles cumpriram a parte de deixá-la viva. Não a matariam diretamente, mas deixaria a fome levar aquela pobre criatura embora. Pararam de oferecer qualquer tipo de assistência para a pobre Abigail. Como resultado, na primeira noite, muitos funcionários da base relataram ter ouvido uivos e arranhões altos. A certa altura, os alarmes dispararam, mas quando o chefe da base foi verificar, para sua surpresa, a porta de aço estava derrubada e o monstro não estava lá. Um tempo depois, os restos de 2 guardas foram encontrados. A criatura tinha fugido e ela estava com muita fome. Uma extensa operação de busca e captura foi realizada dentro da base. Embora uma tentativa tenha sido feita para aniquilar a criatura, balas e explosivos não pareciam danificá-la seriamente. Assim, uma vez que conseguiram cercá-la em uma área subterrânea da base, decidiram prendê-la e lacrar a área sob camadas de aço e concreto. Já se passaram mais de 70 anos desde o projeto Abigail, e ainda tem funcionários da Área 51 que afirmam que a ala oeste, atrás das paredes e especialmente sob o piso, é possível ouvir arranhões e grunhidos abafados de vez em quando. A pergunta é, como Abigail sobreviveu tanto tempo sem comida ou água? Talvez o projeto de Wester não tenha sido um fracasso tão grande quanto ele pensava. Talvez, se ele continuasse a testar outros indivíduos, acabaria conseguindo criar o seu tão sonhado soldado invencível. Mas a pergunta que a gente deveria fazer é a seguinte: se a inanição, bala, explosivos, fome não consegue matar Abigail, o que consegue? Hoje acredita que o motivo da Área 51 ser tão protegida seja por causa de Abigail. Eles não sabem o que é e não sabem como combatê-la. Eles temem que se algum curioso a encontrar um dia ou se a criatura conseguir escapar, as coisas com certeza terminariam muito mal para todos nós. Então, pessoal, essa foi uma história que conta uma possível teoria de como a Área 51 é tão protegida e um pouquinho, talvez, de um Capitão América que deu errado. Eu espero que vocês tenham gostado e cuidado nas esquinas. Tchau!